Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar um artigo sobre distribuição de vegetais e seus precursores em tecidos da região cambial de Micinofilia e Castonopsis cuspidata, após a curvatura dos caules ou aplicação de precursores de etileno. A disciplina é Fisiologia Vegetal, a docente é a doutora Daniela Chaves. Os discentes são Brian Roberts, Gabriele Guedes e Vivian Bispo. Aqui está a nossa capa do nosso artigo, que a gente usou como base na nossa apresentação. Os tópicos abordados serão introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusão e considerações finais. A introdução. Vou falar um pouco sobre a história da auxina. A história da auxina começa com os estudos de Charles e Francis Darwin, no século XIX, que observaram o crescimento de plantas em direção à luz, fototoprismo, e hipotetizaram a existência de um sinal químico no ápice do caule. Em 1926, Fritz Wendt isolou esse sinal com um bloco de gelatina e o nomeou de auxina, que significa crescer, em grego. A substância foi identificada quimicamente como ácido indol 3-acético. Na década de 1930, foi um marco que impulsionou a pesquisa sobre o papel da auxina no desenvolvimento vegetal. A formação da madeira de tensão, tension mold, é um processo fisiológico importante em árvores angiospermas, principalmente quando o caule sofre inclinação ou alteração mecânica. A madeira de tensão influencia características como estabilidade mecânica, qualidade da madeira e adaptação da planta ao ambiente. Os hormônios vegetais, como a auxina, ácido abscísico, etilênio e citocininas, desempenham papéis fundamentais na regulamentação do câmbio vascular e na formação do xilema. O artigo, analisando investigar como a distribuição desses hormônios varia no câmbio durante a formação de madeira de tensão em duas espécies folhosas, a Quercus mycinophila e Castonopsis cuspidata. O estudo busca esclarecer quais fitohormônios são mais importantes na indução da TW. A aplicação exogênica de ACC afeta o desenvolvimento do xilema. Eu vou falar agora sobre a metodologia, um pouco sobre a metodologia, que a gente deixou em 5 tópicos, que são espécies e indução de madeira, tratamento químico, coleta e preparação das amostras, análise e quantificação hormonal e conformação anatômica. O estudo investigou a regulação hormonal da formação da madeira de tensão em duas espécies de folhosas, Quercus myxomorphilia, meu Deus do céu. A metodologia combinou a indução mecânica de TW com a aplicação de um percussor hormonal, seguida de uma análise rigorosa das concentrações hormonais e confirmação anatômica. As espécies estudadas foram a Quercus mycinophila, a madeira de poros radiais, e a Castonopsis cuspidata, a madeira de poros em anel. Indução mecânica, a curvatura. Caules de 3 anos foram dobrados em um ângulo de aproximadamente 45 graus. O período de amostragem foi entre 1 e 3 semanas. O controle foram árvores não dobradas, retas, lados amostrados, lado TW, tensão superior, e lado O, lá oposto ou inferior, em cada caule curvar. Tratamento químico. O objetivo foi isolar o efeito direto do etileno via seu percussor na formação da TW. O tratamento foi a aplicação exogênea de uma pasta contendo 1,5 de ACC, percussor do etilênio, na região cambial de caules eretos. O controle químico foi a aplicação da pasta de lanolina pura. Controle. Análise da coleta e preparação das amostras. A região de foco foi tecidos da região cambial, câmbio ativo, casca, floema e xilema adjacentes, essenciais para a diferenciação celular. Separação de tecidos. A utilização de crioseccionamento para obter fatias radiais finas e garantir a separação precisa do tecido cambial, permitindo a medição da concentração de pico de auxina. Análise e quantificação hormonal. A região de foco foi o tecido da região cambial. Os hormônios alvos foram a auxina, ácido abscísico, percussor do etilênio, citocininas. A técnica principal foi a
cromatografia líquida de alta performance, acoplada à espectrometria de massa. O rigor, uso de padrões internos deuterados para quantificação precisa e correção de perdas durante a extração. A confirmação anatômica. A verificação da TBAP. A confirmação da indução bem-sucedida da madeira de tensão pela presença de fibras. Fibra G, camadas gelatinosas e por testes de baixa lignificação. A análise estatística foi comparação das concentrações hormonais do lado TW versus lado OW, madeira oposta, versus controle, usando análises estatísticas para determinar a diferença significativa. Nesse gráfico, vamos falar sobre distribuição de hormônios vegetais em árvores amostradas submetidas a curvaturas por 3 semanas. Os tratamentos são tensão da madeira, madeira oposta, que representam as faces superior e inferior do caule em cada árvore curvada. Cada valor representa a razão entre os hormônios vegetais nas árvores tratadas e nas árvores eretas. Cada valor representa a média da curvatura. Na tensão da madeira, na primeira semana, a razão de auxina entre árvore curvada e árvore ereta é significativamente alta. Isso significa que a planta detectou a curvatura e começou a acumular auxina no lado tensionado. Já na segunda semana, a concentração se manteve elevada, sugerindo continuidade na resposta adaptativa. Na terceira semana, a razão ainda é alta, mostrando que a produção da madeira de tensão está em curso. Já na madeira oposta, apresenta valores consistentemente mais baixos de auxina. Isso reforça que a resposta hormonal é localizada com a auxina se acumulando apenas onde há necessidade de correção estrutural. Essas letras A e B significam valores estatísticos diferentes, validando a interpretação de que a auxina está envolvida diretamente na curvatura. A curvatura provoca a redistribuição da auxina, ela se acumula do lado tensionado, que é o lado da tensão da madeira, ativando genes que promovem expansão celular e deposição de celulose. Isso tudo gera um crescimento assimétrico, corrigindo a postura da árvore, que esse processo ele é muito semelhante onde ocorre em raízes e caules em resposta à gravidade, mas aqui ele é aplicado à madeira secundária. O etileno, que ele é aplicado via percussor, ele participa da resposta ao estresse, mas não mostra padrão tão claro quanto a auxina. O ácido abscíssico ele está relacionado à tolerância ao estresse hídrico, com o papel menos direto na curvatura. Já as citoquininas regulam divisão celular, mas eles não apresentam variados e menos consistentes entre tensão da madeira e a madeira oposta. A auxina, ela é o hormônio-chave na resposta da curvatura. Ela atua de forma localizada e direcionada, também promove a formação da madeira de tensão. Seus níveis elevados de madeira de tensão ao longo do tempo só confirmam que seu papel regulador primário do crescimento adaptativo. Agora vamos falar nesse gráfico sobre as distribuições radiais das quantidades de auxina do floema ao xilema em 6 árvores amostradas após 2 semanas de curvatura. Esse gráfico vai comparar como a auxina se distribui nos tecidos do tronco, casca, floema, o câmbio e o xilema. À medida que avançamos para dentro, a partir da superfície da casca, há 2 espécies lado a lado: a cuspidata, à esquerda, e a vicinifolia, à direita, e 3 condições de crescimento em linhas, que são árvores eretas, madeira de tensão e madeira oposta. As faixas coloridas, elas delimitam os tecidos e a curva mostra a quantidade de auxina em cada profundidade. O eixo X, que é a distância, vai medir a profundidade a partir da superfície da casca em micrômetros. Valores pequenos ficam na casca, aumentando. Entramos no floema, depois no câmbio e por fim no xilema. O eixo Y é a quantidade de auxina em nanogramas no ponto medido. A casca está representada no gráfico na cor
amarelo, camada de extrema proteção. O floema, que é a cor verde, é o transporte de assimilados, fonte e passagem de reguladores. O câmbio, que é a cor rosa, que é o tecido meristemático secundário na zona de divisão celular. O xilema está representado na cor azul, é a madeira, que faz a condução e o suporte. O pico cambial, em todas as condições e em ambas as espécies, a curva tende a atingir seu nível máximo na região do câmbio, ou seja, a auxina acumula-se no câmbio para estimular a divisão e diferenciação das células, regulando a formação de madeira nova e floema. Geralmente, mostra níveis intermediários o floema, que ele vai receber e redistribuir a auxina, vindo de tecidos superiores, enquanto o xilema ele vai apresentar um declínio após o pico cambial, refletindo menor síntese, que é o armazenamento, e a menor distância da fonte de auxina ativa. Na árvore ereta, o pico pronunciado no câmbio, com gravidade suave, menor na casca, sobe no floema, ativa o máximo no câmbio e cai no xilema. A distribuição é equilibrada para o crescimento secundário regular, sem necessidade de ajuste mecânico. Na tensão da madeira, podemos observar uma elevação da auxina no câmbio. Em geral, observa-se que o pico mais alto ou mais amplo do câmbio, comparada à árvore ereta, podendo estender-se levemente ao floema adjacente. A árvore aumenta a auxina no lado tensionado para impulsionar a produção de madeira de tensão, que corrige, ou seja, vai compensar a curvatura por crescimento assimétrico. Isso sustenta uma maior atividade cambial e deposição de parede celular. Na madeira oposta, a curva costuma mostrar menor quantidade de auxina na região cambial do lado oposto e declínio mais rápido no xilema. Isso significa que a resposta compensatória foi reduzida, menor estímulo de crescimento no lado oposto, mantendo a assimetria necessária para endireitar o tronco. Já entre as espécies, a cuspidata e a micinifolia, podemos observar uma das espécies pode exibir picos mais altos ou curvas mais acentuadas no campo, sugerindo maior sensibilidade cambial à auxina ou maior capacidade de transporte ou redistribuição. A cuspidata pode apresentar um pico mais largo, indicando uma zona cambial floemática com auxina elevada por um intervalo maior de profundidade. A taxa de queda após o câmbio pode diferir, queda mais íngreme, sugere costume rápido da auxina à medida que as células se diferenciam em xilema. A concentração máxima no câmbio confirma o papel da auxina como regulador mestre da atividade cambial, promovendo a divisão celular e determinando o destino das células para o xilema ou floema. Na tensão da madeira, o aumento da auxina no câmbio do lado tensionado direciona o crescimento assimétrico, facilitando a formação de madeira com propriedades especiais para corrigir a postura. A auxina ela é sintetizada primeiramente em tecidos jovens e é transportada de forma polar. Sua acumulação no câmbio depende de fluxos pelo floema e de gradientes locais, modulados por transportadores de auxina. Agora, iremos falar sobre a anatomia da madeira formada após a aplicação de etileno biopercussor em árvores amostradas. O exemplo que está aí é a cuspidata. A imagem ela apresenta cortes transversais de tecidos de plântulas sob duas condições. O tratamento com o etileno biopercussor, que foi 1,5% em lanolina, e o controle, que também foi lanolina. Cada posição tem duas micrografias, com barra de escala de 100 micrômetros, permitindo comparação direta da organização celular e diferenciação vascular. A organização tecidual, que é o A, estruturas vasculares mais evidentes, os feixes vasculares apresentam mais definidos,
com regiões distintas, sugerindo diferenciação de xilema e floema. O contraste e coloração, o corante vermelho, ele destaca as paredes celulares e elementos lignificativos a áreas de alta densidade celular próximas ao tecido vascular. As células ao redor dos feixes parecem mais compactas e indicam potencial de aumento de atividade meristemática e diferenciação. A morfologia celular, que está representada no B, mostra as células alongadas e orientadas. Elas predominam células mais alongadas, paralelas entre si, sugerindo reforço do padrão de crescimento direcionado. A cor azul, ela realça matrizes celulares e possíveis componentes não lignificados, permitindo observar o alongamento e a organização das paredes. O tecido aparenta maior homogeneidade na forma e tamanho celular, consistente com modulação de crescimento via do etileno. O C, que são as estruturas vasculares são visíveis, porém com fronteiras menos nítidas e menor quantidade entre regiões. A coloração amarelada, ela indica menor realce de componentes específicos. As diferenças entre esses tipos celulares ficam mais sutis. Aparência mais heterogênea, com variação maior no tamanho e forma das células próximas ao feixe. O D, que é a arquitetura celular, ela, embora também vermelho, o padrão mostra células com arranjo menos compacto e diferenciação vascular menos marcada. E tem maior densidade de tamanhos e orientações celulares, sugerindo crescimento sem influência regulatória adicional do etileno via percussor. Limites entre regiões, por exemplo, vascular, paraquemia adjacente, parecem menos constratados. A imagem compara bulbas tratadas com 1,5% em lanolina, que é via etileno percussor, e mudas controle apenas com lanolina. O tratamento com etileno via percussor, ele altera claramente o crescimento e a estrutura do caule, mostrando maior formação de tecido, provável estímulo à formação do xilema ou caule. No controle com apenas a lanolina, o caule mantém sua estrutura normal sem grandes alterações. Nesse primeiro gráfico, vemos que a auxina não houve diferença significativa entre o controle, os níveis permaneceram estáveis. O ácido abscísico também não apresenta mudanças relevantes, mantendo valores semelhantes entre os tratamentos. O etileno via percussor, as plantas tratadas apresentam aumentos expressivos em relação ao controle, indicando que o tratamento foi efetivo. As citoquininas, há um aumento especialmente em mudas tratadas com o etileno via percussor, sugerindo que isso influencia na produção, ou seja, na regulação desses hormônios ligados ao crescimento. O etileno via percussor parece ser uma resposta ao estresse mecânico inicial, mas o seu papel na indução direta da madeira de tensão é limitado. Em vez de induzir a tensão da madeira, o etileno via percussor foi associado ao aumento de desenvolvimento do floema e do paraquemia axial, sugerindo uma função na diferenciação de tecidos não xilemáticos. Então, chegamos na parte da conclusão. E, para concluir o estudo, mostra que a formação de madeira de tensão é regulada principalmente pela auxina e pelo ácido abscísico. O que realmente desencadeia o processo é o acúmulo maior de auxina no câmbio do lado onde a madeira de tensão se desenvolve, acompanhada pelo aumento de ABA. Esses dois hormônios juntos, eles são os responsáveis pelo crescimento assimétrico e pela formação das fibras G. Já o etileno, ele vai estar representado pelo ACC, que aparece apenas como uma resposta ao estresse mecânico, mas não induz a madeira de tensão. O ACC sozinho não forma fibras G. Ele atua mais no desenvolvimento de floema, mostrando que seu papel ele é secundário. Assim, a principal conclusão é que
A madeira de tensão, ela vai estar dependendo do equilíbrio entre a auxina e o ácido abscísico, e não da ação do etileno. O estudo também, ele amplia o entendimento desse processo em espécies poucos estudadas, o que ajuda a compreender melhor como as árvores se ajustam quando sofrem inclinação. E aqui ficam nossas considerações finais. Para encerrar nossa apresentação, é importante destacar de forma mais ampla o que esse estudo representa para o entendimento da formação da madeira de tensão e para a fisiologia vegetal como um todo. Ao longo do trabalho, vimos que a madeira de tensão é uma resposta altamente coordenada das árvores quando elas sofrem inclinação, seja por fatores ambientais, mecânicos ou estruturais. Essa resposta, ela permite que a planta corrija sua postura, recupere o equilíbrio e mantenha suas funções fisiológicas sem comprometer a estabilidade mecânica do tronco. As considerações finais do estudo mostram que, embora a formação da madeira de tensão seja um fenômeno aparentemente simples, ela é resultado de uma interação complexa entre diferentes hormônios vegetais. Entre esses, os fito-hormônios, a auxina e o ácido abscísico, se destaca como os principais reguladores. Essa pesquisa, ela destaca que o equilíbrio hormonal entre o e o ácido abscísico é o grande responsável pela ativação e diferenciação da região cambial, que leva à produção da fibra G, a principal característica atômica da madeira de tensão. Esse ponto é fundamental, pois reforça que o processo não depende de um único hormônio, mas sim de uma rede de sinais. A auxina, como vimos, apresenta um acúmulo muito expressivo no lado onde a madeira de tensão será formada. Esse pico de auxina é interpretado pelas células cambiais como um sinal de reorganização e crescimento assimétrico. Já o ácido abscísico, ele tradicionalmente ele vai ser relacionado ao estresse e à regulação de diferenciação celular. Vai estar atuando como um modelador importante, reforçando e ajustando a resposta cambial. A interação entre esses hormônios, entre esses dois hormônios, é que realmente eles vão ajudar na orientação, vai estar orientando a formar as estruturas da madeira. Quando analisamos o etilênio por meio de percussor ACC, percebemos que ele não apresenta o mesmo protagonismo nesse processo. Embora o ACC aumente em situações de estresse mecânico, indicando que o etilênio faz parte da resposta inicial da planta, ele é capaz de induzir sozinho a formação das fibras G. Isso é extremamente relevante, pois muitas hipóteses anteriores surgiram que o etilênio poderia atuar como um sinal primário. O estudo mostra que, na verdade, o ACC tem um papel complementar, contribuindo para o desenvolvimento de tecidos como o floema e o parenquima axial, mas sem capacidade de determinar o padrão de madeira de tensão. Esses achados, eles vão estar reforçando a ideia de que a madeira de tensão é uma resposta multifatorial, que em cada hormônio desempenha uma função específica. A contribuição do etilênio, por exemplo, parece estar mais relacionada à modulação do crescimento e ao ajuste fisiológico da planta após o estresse. Mas é a auxina, como apoio do ácido abscísico, que realmente decide o destino estrutural do câmbio. Outro ponto importante nas considerações finais do estudo é que ele amplia nessa compreensão ao analisar espécies que não são tradicionais, modelo em que pesquisas de madeira de tensão e que a maior parte dos estudos anteriores eram feitas com pópulos que possuem madeiras de poros difusos. Esse trabalho, no entanto, ele investigou espécies de poros radicais e em anéis. Isso significa que agora temos uma visão mais geral e mais complexa dos mecanismos envolvidos nesse processo em diferentes tipos de madeira. Em ampliação, é extremamente significativa, porque revela que os principais
que os princípios básicos da formação da madeira de tensão, ou seja, o desequilíbrio hormonal entre oxígeno e o ácido abscísico, se mantém consistente mesmo em espécies com os anatômios xilemáticos diferentes. Isso fortalece a hipótese de que o mecanismo hormonal é conservado entre angiospermas arbóreas, independentemente do tipo de poro ou padrão de formação do xilema. E aqui concluímos o nosso trabalho sobre a auxina. Muito obrigada pela atenção.